eu creio que dificilmente em Portugal não se falará em algum ano de um fogo, de incêndios rurais, florestais. Já veremos qual é que é a designação. Num verão, em julho, agosto, setembro, quer dizer, ou junho, nós já tivemos os grandes incêndios de 2017, acontecem em junho. E em depois, outubro. e Nas em pontas, outubro, digamos assim, não é? nas pontas, mas claro, depois também com incêndios pelo meio, faz, de alguma forma, faz parte do ciclo noticioso. Aquilo que nós temos depois é, em alguns anos, quase que uma captura da noticiosa de tudo pela questão dos focos, pela sua dimensão, pelo seu impacto, também às vezes por algumas circunstâncias políticas e depois também pela própria forma como falamos dos incêndios. Eu acho que isso é também muito, muito importante, que é a forma como falamos. Se nós fizermos hoje um decalque da forma como nós estamos a falar dos incêndios, é muito similar, presumo eu, àquilo que deve acontecer, ou já nem é, da imprensa de Israel sobre o combate ao Hamas, porque neste momento até temos muitos artigos sobre a questão das conversações, da diplomacia. Nós adotámos uma linguagem bélica, portanto fala-se de combate, só se fala de combate e de insuficiência de meios. Portanto, é como se estivéssemos no Donbass com os ucranianos, não é? E os russos do outro lado, e achamos sempre que a nossa questão é que não temos suficientes meios para combater no sentido militar do termo do extermínio. Agora aqui, quer dizer, estou a descontextualizar do Donbass, do zero, não é? De se conseguir chegar a uma circunstância em que se consiga eliminar o mal, não é? Portanto, temos esta linguagem neste momento, também penso que é muito acentuada por uma profunda falta de notícias, não é? E, portanto, acaba por haver uma hipervisualização daquilo que é o fogo. Nós temos... E pela proliferação de canais de notícias também na televisão. O professor Paiva, figura bastante polémica ali da zona centro de Portugal e da Universidade em Coimbra e do Botânico e tudo aquilo, que era uma figura com o seu feitio. Gostava muito de usar a expressão pirojornalismo. Ele tinha ideias muito definidas sobre o pirojornalismo e o piroverão, que ele achava que nós tínhamos o piroverão e o pirojornalismo. Algumas coisas teria razão, noutras não tanto, como todas as pessoas que se esforçam por compreender as coisas, e era é um homem de convicções muito fortes. Mas temos também essa telegenia, o fogo, quer dizer, nós ficamos sempre a olhar para o fogo. É impossível não olhar para o fogo, não é? E portanto, há aqui também este lado. Agora, eu acho que nós temos de perceber, o título do programa de hoje, que é esta ideia de um Portugal preso na armadilha do combate. A expressão armadilha do combate não é de modo algum minha, ela foi retirada daquilo que é um documento oficial português, foi publicada em Diário da República, de 2022, é o Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais 2030, e tem toda, depois tem texto extensíssimo, tem análise, tem propostas, tem tudo, não é? Mas para as pessoas, como é o meu caso, que não são especialistas na matéria, é muito acessível. Ou seja, não se tem de ser um especialista na matéria para se perceber o que é que lá está escrito, ou boa parte do que lá está escrito, e para perceber que há ali também uma perspectiva. E essa perspectiva fala exatamente de algo que, se nós olharmos para o dia de hoje, percebemos perfeitamente isto quando é referido à questão da armadilha do combate. E agora eu vou citar, tal como a armadilha do combate acaba também por ser uma citação. O que é a armadilha do combate? É um país, e agora passo a citar, onde um dispositivo de combate com cada vez maiores investimentos é, apesar disso, incapaz de suster a propagação do fogo nos dias com condições meteorológicas extremas e, de outro modo, vítima do seu sucesso, gerando oportunidade para a acumulação de combustível vegetal que virá a arder nos dias em que o combate não tem, na meteorologia, qualquer ajuda. Fim de citação. Portanto, isto está lá escrito, e depois há até algumas observações daquelas que de alguma forma se vão fazendo, reiterando
se vão reiterando em todos os locais, que é, portanto, aquilo que apresentam os últimos censos da agricultura, que é 1 milhão de hectares de superfície arável útil deixou de ser utilizado, estando em pousio, sob pastoreado ou abandonado, contribuindo exatamente para a acumulação de materiais combustíveis. Portanto, tem-se registado nos últimos decénios um aumento da proporção da área queimada agrícola ou outrora agrícola, o que, portanto, tem um impacto grande nas populações, e aí o relatório também fala aqui da questão de incêndio rural em detrimento de incêndio florestal, o que, claro, amplia bastante a área passível do dito incêndio, e, portanto, que aquilo que nós estamos a ver neste momento é, muitas vezes, e aí há uma concentração muito óbvia dos meios, na defesa. E aqui já sou eu agora a falar, uma das coisas que é muito patente e muito evidente quando se está a olhar para as imagens que passam continuamente nas televisões é o esforço de meios afetado à defesa muitas vezes de estruturas habitacionais, ou nem isso, ou isoladas, mesmo isoladas, algumas delas. É curioso porque os autarcas têm aparecido, e claro, muito indignados e preocupados com o que está a acontecer, como é óbvio, qualquer pessoa que já esteve numa zona de incêndio sente é uma pulsão de sobrevivência e de medo terríveis, não é? E portanto, mas quer dizer, os autarcas, eles mesmos, por exemplo, têm sido licenciadas como habitação, ou como segunda habitação, ou como estruturas para turismo, muitas vezes aquilo que eram antigas casas de gado e palheiros e aquelas coisas todas, aquela tralha infinita que há pelos terrenos, e que é claro que em momento de incêndio, eu pergunto se faz sentido de alguma forma usar meios e esforços para tentar salvar aquilo, não é? É óbvio que qualquer um de nós gostava de ter casas em muitos dos sítios que aparecem agora afetados pelos incêndios, mas cabe-nos perguntar se deve. Nem sequer estou a falar da grande afetação de meios que fazemos para a defesa de espaços habitacionais consolidados. Estou a falar daqueles isolados em sítios mais ou menos idílicos, mas que, enfim, não me parece que seja esta, e aí já entro no meu domínio da opinião, cabe perguntar se Portugal deve ou sequer se pode, não é? Porque tudo isto implica muitíssimos meios. Portanto, temos esta questão. E, por outro lado, também há algo que se chama a atenção neste plano 2030 para a gestão dos incêndios, e que é, e temos em estúdio quem saiba falar muitíssimo bem sobre este assunto. Eu limito-me a constatar o que lá está escrito e gostaria de perceber um pouco melhor, que é, nós temos, vou ler agora, verifica-se que em territórios escassamente habitados, um pequeno número de ignições gera incêndios de grandes dimensões que explicam mais de 2/3 da área ardida. Ou seja, em território... Helena, já agora deixa-me interromper só um à vontade. O incêndio de Trancoso, que já deve ir nos 60.000 hectares ou coisa assim do género, resulta de uma ignição. Uma ignição. Portanto, em zonas escassamente habitadas, um pequeno número de ignições, aqui o Henrique refere que nasce de uma ignição, gera incêndios de grandes dimensões. Enquanto nos distritos do litoral povoados, e aí são citados neste relatório alguns desses distritos, que concentram 70% das ocorrências, a sua contribuição para a área ardida é de muito menor expressão. Portanto, temos esta questão que é o país, tal como não é habitado todo da mesma forma, nem tem atividade económica todo da mesma forma, também arde de modo diferente claro. E com impactos diferentes. E logo, e depois no relatório também se chega a uma parte muito interessante, que é, isto depois é um círculo vicioso, ou seja, se temos menos economia e menos população naquele país que arde mais, não continuaremos a ter menos população e menos economia nesses territórios. Haverá ainda menos economia e menos população, porque a possibilidade de se investir, essa vai
vai-se degradando continuamente, vítima portanto, desta questão, desta espécie de um país que está um pouco refém do fogo. Portanto, estamos nesta expressão. De duas maneiras. Por um lado, sim, porque o fogo reduz a competitividade, por outro lado, porque aumenta o risco do investimento. Claro. E, portanto, de facto, Claro. O que é curioso, e eu também não me quero alongar muito mais, porque estamos em estudo e também vamos ter ao telefone quem possa falar bastante, com muito mais propriedade do que eu sobre este assunto. Estão agora a assinalar-se 201 anos, portanto, o ano passado assinalaram-se os 200 anos, em que foi criada a Administração Florestal das Matas do Reino. Portanto, nós temos 200 anos desta criação florestal, de serviços afetados à gestão florestal. Os nomes têm sido imensos, já tivemos serviços florestais, Direção-Geral dos Serviços Florestais e Equícolas, Direção-Geral dos Recursos Florestais, Direção-Geral do Ordenamento e Gestão Florestal, Direção-Geral do Fomento Florestal, Direção-Geral das Florestas, portanto, e poderia continuar por aqui. Portanto, nós temos estruturas que foram afetadas a esta gestão. Depois temos em simultâneo, e isso também é um dos dilemas que se coloca agora aqui nesta armadilha do combate, em que realmente no tal preâmbulo do plano 2030 se refere a questão, o dispositivo de combate no qual são feitos cada vez maiores investimentos, e que é eu não quero dizer que seja um antagonismo de forma alguma, mas que temos dois pratos de uma balança em que de um lado temos a gestão e do outro lado o lado do combate. Politicamente falando, para qualquer governo, a questão do combate é mais visível também. É mais visível, é impossível a qualquer primeiro-ministro continuar ou manter ou sequer equacionar uma perspectiva ou um discurso da racionalidade da gestão mais técnica, porque se virmos aquilo que se pede todos os dias é a presença dos primeiros ministros, a presença dos ministros, deve ser um tremendo embaraço ter um ministro numa situação destas, e depois a ideia de mais meios. Nós temos assistido ao crescimento neste ciclo de incêndios agora, à ideia primeiro era a ideia do ministro que tinha de ir ao local, depois o ministro já não ia ao local, e sempre mais um meio aéreo, sempre mais bombeiros. Nós temos horas repetidas de pessoas nas televisões a dizer porque eu não vejo os bombeiros, ou porque eu não... Dizem que estão 5 meios aéreos, mas eu só vejo 3, quer dizer, numa zona de incêndio. Vasta, portanto, esta com a extensão ideia... que temos, por exemplo, deste Arganil, que já vai em Castelo Branco e no Fundão, não é? E, portanto, a ideia de que se houver sempre mais meios aéreos e mais bombeiros no terreno, que o incêndio pararia, o que depois poderemos ver aqui no programa, se deveria ser assim ou se seria assim, portanto, esta ideia. E depois também, no meio disto tudo, temos tido ao longo dos anos, das décadas até, um crescimento do peso dos dispositivos de combate. Que é sempre o maior de sempre. É sempre o maior de sempre, e sempre com um lado que é... temos de ter mais meios, e aí entra aquela que é, eu não estou a dizer num sentido negativo de modo algum, mas temos de perceber a questão, é uma das mais poderosas corporações existentes em Portugal, e que são os bombeiros. Neste momento nós temos a Liga dos Bombeiros a reivindicar, não estão ainda detalhadas, o caderno de encargos que vai ser apresentado, ao que parece vai começar por ser apresentado ao Sr. Presidente da República em Belém na próxima semana. Eu ouvi ontem o Presidente da Liga dos Bombeiros, António Nunes, nos estúdios da CNN, onde eu também estava, a defender a criação de uma espécie de um comando único com uma figura reconhecível. Não é claro se esse comando único ficaria ou não subordinado numa estrutura de proteção civil ou como uma autoridade à parte, mas esta ideia de criar uma liderança suficientemente forte com um comando hierárquico num sentido, penso eu, e agora aqui sou eu, estou a falar em termos de imagem, não estou a falar em termos daquilo depois que se pretende, ou que a Liga poderá pretender, mas uma estrutura hierárquica quase militar, não é? Volto a dizer, o quase militar sou eu que estou a dizer, mas uma estrutura hierárquica com uma chefia claramente reconhecida, o que me fez a mim, que já não pude comentar isto, pensar, depois de termos neste momento um candidato presidencial
que resultou de uma campanha de vacinação, não sei se não acabaríamos a ter Almirante, um candidato presidencial que viesse a resultar, ou que venha a resultar, de uma eventual estrutura destas de combate aos incêndios.